Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. É com alegria que nós vamos orar, pedindo, mas antes agradecendo, como sempre, por tudo que temos aprendido aqui na Terra. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos muito por tudo que estamos aprendendo. Agradecemos pelos ensinamentos que Jesus nos deixou e que nos libertam do sofrimento maior que é a ignorância. Obrigado, Jesus, por tantas informações da vida em todas as suas dimensões. Que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade de estudos, de reflexões e cada experiência que vivenciamos aqui na Terra, para elaborar da melhor maneira possível os nossos corações, a nossa inteligência, para desenvolver o amor. Que é por isso que aqui estamos, né? Que assim seja. Muita paz a todos. Olá, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras, e vamos estudar a Lei do Progresso. Vamos ver hoje as questões 776 e seguintes. Na verdade, até a 785. Vamos falar da Lei do Progresso, do estado natural, da marcha do progresso. E para introduzir as nossas reflexões, nós vamos lembrar um fato que está acontecendo, estamos acompanhando pela imprensa, né? Vimos recentemente que houve o falecimento daquela juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ruth Ginsburg. Faleceu agora no dia 18 de setembro último. E a imprensa tem falado disso porque ela era uma pessoa muito importante, ela era uma pessoa progressista, ela era uma das pessoas que lutou pela igualdade de gênero entre homens e mulheres, defendeu muito as mulheres, né? E acabou chegando ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E com o falecimento dela, parece que vai ser indicada, né, uma pessoa conservadora, né? A imprensa já está falando o nome da juíza Amy Coney Barrett para suceder a juíza Ruth Ginsburg. E o que interessa para nós nessa conversa toda é que sai uma progressista, alguém que defende o direito das mulheres, a igualdade de gênero, e entra uma conservadora, dando maioria a uma corte que vai ser conservadora. Isto, aparentemente, é um retrocesso. Então eu pergunto, para introduzir o estudo da noite, a sociedade pode retrogradar? Pode andar para trás? Pode retroceder? Pode regredir? É isso que nós vamos começar estudando hoje na Lei do Progresso. Estamos vendo todas as leis naturais, já vimos a lei de conservação, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, né? A lei de sociedade, que acabamos na semana passada, e hoje vamos começar com a Lei do Progresso. Na questão 776, pergunta se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa. Então nós estamos estudando as leis de Deus e dissemos no começo dos estudos deste livro terceiro que trata das leis morais, que as leis de Deus são as leis naturais, são aquelas que estão no âmago do ser, como por exemplo a lei da reprodução. É instintivo que os animais, os seres humanos também, devem se reproduzir, perpetuar a espécie.
Ninguém precisa ensinar, parece que aflora um desejo quando chega um determinado momento da vida da pessoa que ela quer ter um filho, né? É a lei da reprodução, é algo natural. Falamos da importância da lei do trabalho, né? Se a pessoa ficar sentada o dia inteiro, né, e não se mexer, ela vai, né, ela vai ter problemas. É preciso que ela se movimente, que ela trabalhe, que a musculatura esteja ativa, que a cabeça esteja pensante, né, para ela ter lucidez. Então são leis de Deus, são leis naturais. Agora, isso é o mesmo que o estado natural? Não, o estado natural é o estado primitivo. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica que Deus foi preparando paralelamente o homem, corpo físico, e o espírito do homem, né, para que quando os dois estivessem prontos, houvesse a encarnação. Então foi um progresso paralelo, por isso que ele chama o livro de Evolução em Dois Mundos. E o corpo físico utilizado foi a evolução do macaco, como a ciência diz. Então, quando estava pronto, encarnou um espírito naquele corpo, que era um corpo primitivo, era um espírito primitivo também, né? Feito simples e ignorante. Este é o estado natural do homem. Ele começa primitivo, mas ele está sujeito à lei do progresso. Então, o estado natural não se confunde com a lei natural, né? Muito bem. O texto coloca que o estado natural é a infância da criatura, da humanidade, é o ponto de partida. Então, começamos primitivos, né? E temos dentro de nós o germe do aperfeiçoamento, porque a lei moral está em nosso âmago, no nosso interior, é uma lei de Deus. Então vamos evoluir, né? Esse estado primitivo, esse estado natural, a que estivemos lá no passado, é um estado transitório, né? Vai passar. Já a lei natural, a lei de Deus, a lei do progresso, é algo constante, que nunca vai sair de nossas vidas, né? Então nós podemos dizer que nós já saímos do estado primitivo, mas estamos sujeitos a todas as leis naturais, a todas as leis de Deus, né? Falando do homem primitivo, alguém pode dizer assim, bom tempo aquele que a gente não tinha tantas necessidades, né? Hoje nós não vivemos sem o ar-condicionado, sem a energia, sem o computador, sem o celular, sem a internet. Nós nos tornamos dependentes de tantas coisas, né? Então alguém pode dizer, quando nós éramos mais primitivos, nós tínhamos menos necessidades e éramos mais felizes. Será que isso é verdade, né? O Livro dos Espíritos diz que não, que esta é um raciocínio equivocado, né? Porque a felicidade do bruto, do ser primitivo, é estar de estômago cheio, é estar num lugar seguro, né? E estar protegido. Barriga cheia e, né, protegido. Só isso. Então é uma felicidade animal, como um cachorrinho, né? O cachorrinho come e dorme e brinca. É a felicidade limitada, né? E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para muito mais do que essa felicidade rude, essa felicidade rudimentar, essa felicidade do bruto, né? E aí vem a questão que nós falávamos no começo, a questão 778. O homem pode retrogradar ao seu estado natural? Eu quero voltar a ser primitivo para não ter necessidade de ar-condicionado, para não sofrer com o calor, né? Para não precisar de internet. Podemos? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao seu estado de infância. Então nós não podemos retrogradar. Quando eu passo por essa questão na casa espírita, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Uma criança sai da escola, por exemplo, no 4º ano. Passados 2 anos, ela volta para a escola. Ela volta para o 1º? Não, ela volta para o 4º ou para o 5º, se ela terminou o 4º. Ela não volta para trás, ela não retroage, retrocede, retrograda, não. Ela continua de onde parou. Então, quando nós
desencarnamos, nós levamos os nossos conhecimentos. Quando voltamos à Terra, continuamos do estágio evolutivo que tínhamos parado, né? O homem está fadado ao progresso, né? Cabe a nós imprimir um progresso mais célere ou menos, mais rápido ou mais lento, depende de cada um, né? E depende também de nós sofrer ou não, conforme a nossa conduta, equivocada ou mais acertada, né? E aí agora nós vamos trazer um outro exemplo para a nossa reflexão. Nós vamos pegar um regime talibã, né? Quando eu falei regime, tem gente que se assustou, falou, não aguento mais, é regime do Talibã, um regime político, né? É um regime que tem no Afeganistão, que está em vigor, né? Onde prevalece a religião do islamismo, né? E esse regime, eu estou pegando essa ideia para dizer o seguinte, eles proíbem as mulheres de estudar. A mulher não pode estudar, né? Na verdade, coitadas, elas não podem nada, né? Lá no regime talibã, né? Ela não pode sair de casa sozinha, só acompanhada com familiar, tem que usar a burca que cubra o corpo inteiro, né? Não pode falar com homens, não pode fazer compras no mercado com homens, né? Não pode fazer nada. Ela não pode rir em voz alta, não pode usar sapatos que façam barulho, não pode usar salto alto, não pode usar roupa colorida, não pode sair na varanda de casa, né? As janelas das suas casas têm que ser pintadas para que ninguém as veja do lado de fora, né? Não pode usar calça comprida nem por baixo da burca, né? Não pode praticar esporte, não pode assistir esporte. É uma tristeza, né? E com essa ignorância toda, que me perdoem, né? Os adeptos dessa política ou dessa religião, com essa ignorância toda, pergunta-se se a mulher não pode estudar, se a mulher não pode trabalhar fora, não pode participar da sociedade, como é que ela vai progredir, né? Pode o homem impedir o progresso? Isso é possível? É a questão seguinte, é a questão 779, né? O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. E é então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contrato social, né? Na verdade, não era essa a questão que eu ia dar este exemplo, mas vai servir, nós vamos ver daqui um pouquinho, né? É a questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? 781, não. Mas o de entravar algumas vezes. Então o homem não pode impedir o progresso. Então lá no regime talibã, né, eles vão atrapalhar um pouquinho o progresso da humanidade, mas não vão impedir. Uma hora, né, isso vai mudar e a marcha do progresso se fará, porque é da lei de Deus. A lei do progresso é a lei de Deus. Agora vamos explicar a questão 779 que nós já lemos, né? Fala assim: esta lei do progresso a que estamos sujeitos, ela está intrínseca em nós ou nos é ensinada? A gente aprende, né, que tem que se desenvolver, a gente aprende com os pais, com a família, na escola, ou é algo que está dentro de nós? Se é lei de Deus, se está no nosso ser, no nosso íntimo, vai acontecer de qualquer maneira, é algo que vai se fazer naturalmente, né? Mas nem todos progridem com a mesma velocidade, mas é algo que está dentro de nós, como a lei da reprodução. A gente pode até aprender alguma coisa, mas mesmo que não aprenda nada, né, os próprios animais se reproduzem, né? Então, a lei do progresso está dentro de nós. Nós vamos progredir, né? Sejamos ensinados ou não, né? Se a gente tiver um pouco mais de raciocínio, um pouco de ajuda, a gente vai progredir de uma maneira mais rápida, né? Mas vamos progredir de qualquer jeito, né? Agora a questão 780 fala de algo muito interessante,
que é a distinção entre o progresso natural, progresso intelectual e o progresso moral, né? Eles andam sempre juntos, o progresso intelectual e o progresso moral, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, quer dizer, depois de entender o homem evolui, é a consequência lógica, né? Todavia, não imediatamente. Então, se nós estudamos a doutrina espírita, se nós refletimos, se nós, né, lemos, ouvimos palestra, assistimos palestra, a gente entende. Se a gente entende, a gente evolui. É esta a ordem natural das coisas, né? A gente entende a realidade da vida, a sistemática da vida. Agora, pode ser que um ou outro demore um pouquinho mais para despertar, né? Porque está acomodado, porque está numa condição confortável, né? Que não quer se sacrificar. Então, alguns entendem e evoluem. Outros entendem e demoram um pouquinho para, né, evoluir. Mas é a consequência lógica. Só vai haver uma distinção, né, no tempo entre um e outro, né? Agora, como é que o progresso intelectual vai levar ao progresso moral? Como é que desenvolvendo a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, como é que isso vai me levar a progredir moralmente, espiritualmente? É porque nós vamos distinguindo o certo do errado, o bem do mal. Quando eu me converti ao espiritismo, há pouco mais de 30 anos, há cerca de 30 anos, melhor dizendo, e eu vim, como muitos da igreja católica, eu achava que caridade era dar esmola. Na minha cabeça, fazer caridade era dar esmola, né? Então, com o espiritismo, eu fui entendendo, né, que fazer caridade é muito mais do que isso. Então, num primeiro momento, a gente aprende e depois coloca em prática, né? Por isso, o desenvolvimento intelectual ajuda no progresso moral, né? Porém, muitos povos esclarecidos são pervertidos. É a questão seguinte, né? É porque o progresso ainda não se fez por completo. Primeiro desenvolveram a ciência, o intelecto, agora estão por desenvolver a moral. Questão de tempo, um passo de cada vez, diz o texto, né? Passo a passo, né? Nós poderíamos lembrar da sociedade de Roma antiga, não é? Em que eles eram muito evoluídos na política, na arte das guerras, mas gostavam de excessos de comida, excessos de bebida, excessos de festas, de álcool, de sexo, mas era uma sociedade evoluída intelectualmente. Então as coisas vão um passo de cada vez. Primeiro o desenvolvimento intelectual e segue-se o progresso moral com o tempo, né? Que mais que o texto nos fala, né? Aí vem aquela questão que nós citamos o Talibã, do homem que tenta impedir o progresso moral, deter a marcha do progresso, mas na sequência serão, né, suportarão as consequências desse equívoco, né? Suportarão as consequências. Já pensou, né? Aquelas pobres mulheres que não podem fazer nada, né? Que vivem como escravas, ignorantes, não podem estudar, não podem ler. Se elas saírem na rua sem burca, se saírem na rua sozinha, elas serão açoitadas na rua, né? Vão apanhar na rua porque estão sozinhas, desacompanhadas ou sem a burca, né? Existe pena de morte para as mulheres que cometem adultério por apedrejamento em praça pública, quer dizer, é um horror, não é? Enfim, agora os homens que sustentam essa sociedade ignorante, com as minhas desculpas para quem é adepto dessa
religião, esses homens vão sofrer essas consequências, vão nascer em condições precárias, vão nascer mulheres nessa sociedade, né? Porque Deus é justo, né? E as mulheres vão ser os maridos, né? Vão descontar o que eles fizeram elas sofrer, né? Muito bem. Na questão seguinte, pergunta-se o seguinte, né? Mas aquelas pessoas, né, que entravam no progresso pensando que estão atuando para o progresso, né? Será que eles serão castigados também? O livro dos Espíritos sempre nos fala da intenção, se a intenção é fazer o bem, se a intenção é ajudar, se a intenção é servir, não é? É uma situação. Se a intenção é satisfazer os seus interesses egoístas, a conversa é outra, né? Agora, um homem que entrava o progresso é uma pequena pedra no caminho, né? Diz o texto, que não impede o progresso da humanidade. Por mais ignorantes que tenham sido os povos do passado, nós chegamos na atualidade, né? Estamos no presente momento com um progresso cultural e moral muito grande comparado com o passado, né? Se a gente imaginar 100 anos atrás, né? Como há pouco mais, uns 150, tínhamos escravidão, né? Quer dizer, evoluímos, progredimos, né? Melhoramos, temos muito ainda que melhorar, porém estamos evoluindo, isso é fato, né? A lei do progresso é a lei de Deus, vai haver, né? Vai haver progresso. O livro dos Espíritos critica a escravidão naquela época, né? Hoje já não há mais, né? Graças ao bom Deus. Tem ainda preconceito e outros equívocos que serão superados com o tempo, em breve, em pouquíssimo tempo. Eu acho que a próxima geração já não vai ter mais esses preconceitos, porque a criançada já está sendo educada com a nova realidade, então a próxima não vai ter mais vai ter outras, né? Outros problemas para evoluir, para corrigir, mas esse aí não, né? Agora, antes de ir para a próxima questão, eu vou trazer um terceiro exemplo, né? Que é um terceiro exemplo muito atual, que fala da pandemia, né? Pandemia. Bom, então, nós vamos ver assim, que nós temos que progredir. Agora, quando a sociedade está meio devagar, né? Deus dá um chacoalhão nas suas criaturas, né? Deus suscita um abalo moral, né? Para dar uma cutucada, né? Se mexe, né? Ou como dizia um amigo nosso, um dirigente espírita, despertas tu que dormes. No meio da palestra tinha uns cochilando lá, despertas tu que dormes, né? Com todo carinho, com todo amor, né? Mas para ajudar as pessoas que estavam cochilando na palestra. Então, quando está tudo muito acomodado, muito tranquilo, então Deus manda um abalo moral, né? E nós estamos vivendo a pandemia, né? Na atualidade. Por isso, os nossos estudos, através das mídias sociais, né? Já faz, acho que 7 meses que nós estamos sem estudo presencial na Casa Espírita, né? Mas nós vamos retornar em breve. Muito bem. Eu queria lembrar o seguinte, que a humanidade já teve, né, a peste bubônica no século IV, que reduziu 1/4 da população mundial, 25% da população morreu, né? Depois, a tal da varíola já existia no Egito Antigo, né? E atormentou a humanidade por séculos. Ela só foi erradicada há 40 anos atrás e não acabou com a humanidade. Deu trabalho, né? Levou muitas pessoas, mas não acabou com a humanidade, né? Nós tivemos a cólera no século XIX, 1817, quer dizer, há 200 anos atrás. 200 anos atrás a cólera levou, né, centenas de milhares de pessoas. E ainda hoje morrem pessoas de cólera. Ainda hoje é considerado uma pandemia, né? E não acabou com a humanidade, mas dá uma chacoalhada, né? E finalmente, o último exemplo, a gripe espanhola, né? A influenza. A influenza também de 100 anos atrás, né? A cólera de 200, a influenza de 1918.
levou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas morreram. Na época, 1/4 da população mundial foi infectada, né? E uma curiosidade, para quem não sabia, o presidente da República na época era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves morreu de influenza em 1919, né? E mais uma curiosidade, já que nós estamos falando das curiosidades, né? Não tinha remédio para a gripe espanhola, então as pessoas ficavam inventando as receitas, né? Inventaram uma que falava assim, toma mel com limão, né? Muito saudável, né? Aí introduziram, né, a cachaça. E dizem que foi a primeira receita de caipirinha que surgiu na época, né, da gripe espanhola 100 anos atrás. Muito bem, então vamos agora à nossa questão 783, né, que vai falar exatamente isso, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma, né? Então é isso. A pandemia é um chacoalhão, né? É um abalo moral para fazer, olha, né? Despertas tu que dormes para a realidade da vida. Nós somos espíritos encarnados, né? Fica um pouco a tua família, dá um pouco de atenção aos necessitados. Não se preocupe tanto em trabalhar demais para juntar dinheiro que não serve para, né, para levar, que você não vai levar, né, contigo. Enfim, acorda, despertas, né? É isso que está acontecendo neste momento. A gente sabe que hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. E essa pandemia está nos mostrando isso. Jovens, né, criaturas sadias que não tinham nenhum problema e de uma hora para outra, né, acabam desencarnando, né? 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás. Em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, quer dizer, nós vemos tantas coisas ruins, tanta maldade. Será que nós não estamos andando para trás? Será que o mundo não está ficando pior? Cada vez mais violento, cada vez mais ignorante? Não, não. O que acontece é que nós temos hoje celular, né? Filmamos tudo, divulgamos tudo, né? A televisão também, né, mostra só coisas ruins, né? A televisão mostra assaltos, roubos, mas não mostra aquelas pessoas que estão trabalhando, né? Como na nossa casa nós temos abnegadas voluntárias na costura, né? No atendimento fraterno, no atendimento das gestantes, recolhendo doações, distribuindo doações. Isso a imprensa não mostra, né? No entanto, as pessoas estão fazendo. Então essa visão que a televisão nos dá, essa visão que o celular nos mostra, é uma visão limitada. O homem está evoluindo, o homem está progredindo. Há 100 anos atrás, né, os maridos batiam nas mulheres e elas ficavam caladas, né? Hoje nós temos as delegacias especializadas, nós temos as campanhas contra a violência doméstica, nós estamos trabalhando para superar este equívoco. Não é que ele aumentou. O que aconteceu foi a divulgação que aumentou. Agora nós sabemos algo que antes nem se falava. Então agora nós sabemos e estamos combatendo esses equívocos. Então a perversidade do homem não está aumentando em hipótese alguma, né? E qual é? Essa questão é ótima, né? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e à primeira vista parece dar a esses vícios um desdobramento, um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. Essa questão ela é interessante porque
mostra que do mal surge o bem. Mesmo do egoísmo, do orgulho, né, acaba acontecendo algo bom, porque, como nós dizemos, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, nós estamos vivendo a pandemia e muitas pessoas agora descobriram só agora que existem pesquisas, né? Pesquisas científicas, as pessoas pesquisando curas para as doenças, pesquisando produtos químicos que servem para a construção civil, para a indústria, pessoas pesquisando soluções jurídicas para conflitos. Existem pesquisas, né? Agora, muitas vezes a pessoa se dedica à pesquisa por vaidade, se dedica à pesquisa por orgulho, por interesse econômico, isso acontece. Porém, mesmo a pessoa o fazendo em busca de vantagens patrimoniais, ela acaba trazendo uma solução para a sociedade. Ela acaba trazendo uma resposta para um problema, para uma doença, para uma complicação, né? Uma evolução, um progresso, né? Eu estou aqui no meu escritório, da janela eu vejo uma construção mais adiante, na frente de casa, e cada dia eu me surpreendo com uma máquina diferente, com uma facilidade, né, que se tem de fazer um concreto, de fazer um buraco, de preencher, né, os alicerces com concreto. Quanta máquina, quanta facilidade, né? Então tudo isso, esse progresso, resultou de alguém que fez uma pesquisa e chegou, né? Que fez um investimento e chegou ao conhecimento e que ganha dinheiro com esse conhecimento. Mas mesmo por conta desse egoísmo, trouxe um progresso. Agora, chegará o tempo em que as pessoas vão buscar o progresso para ajudar o próximo, né? Porque elas estarão modificadas, né? Ela buscará soluções porque ela está preocupada com as dores alheias, com o sofrimento do seu irmão, né? Isso quando o homem estiver mais evoluído, né? E nós estamos sujeitos a esse progresso. Muito bem. Então, com isso, né, nós encerramos o que tínhamos programado para hoje. Sempre lembramos que façam a leitura, as questões que vimos hoje, 776 a 785. Estamos reduzindo o nosso estudo a 30 minutos, por conta de ficar pesada a filmagem, dá uma dificuldade para postar, e depois a Andréia, né, fica horas tentando postar esse estudo, perde um dia ou dois, às vezes demora um dia para conseguir postar. Então, quanto mais longo, mais pesado, né? Mas, de qualquer forma, né, demos algumas pinceladas. Semana que vem, continuamos a partir da questão 786, que vai falar dos povos degenerados, né? Vamos falar também da civilização, que é outro tópico, progresso da legislação humana, né? Influência do espírito sobre o progresso, são todos esses os tópicos aqui da lei do progresso, a lei número 7 do Livro dos Espíritos. Então tenham todos uma boa semana, semana que vem, né, continuamos o estudo.